O Fernando Haddad e o Rodrigo Pacheco estão on fire contra os bolsonaristas. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Haddad atacou com fúria o Bolsonaro ao vivo na CNN Brasil. O Bolsonaro ficou tão assustado que está ameaçando processar o Fernando Haddad. Tenho gostado dessa postura mais firme e enérgica do Haddad. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, criticou e calou o Nicolas Ferreira. Não citou nominalmente, mas era óbvio que ele estava falando do Nicolas Ferreira. Disse que o deputado não trabalha e só engana a população e que o trabalho vai prevalecer diante das mentiras. E isso vai mesmo e tem que acontecer. Já de olho em 2026, porque o governo precisou recuar, uma medida acertada diante dessa onda de notícia falsa a respeito do Pix, porque se o governo não tivesse recuado, o cenário econômico ficaria pior. Você coloca nos comentários que eu quero saber o que você achou, primeiro do ataque do Rodrigo Pacheco. Foi para o Nicolas Ferreira ou para outro deputado? E o Haddad, falando mais grosso, mais firme com o Bolsonaro, fez bem ou não deveria ter feito isso? E o governo acertou ao recuar sobre o anúncio do Pix ou deveria ter enfrentado os bolsonaristas? Deixe seu comentário se você também gostou. Claro, você vai deixar o like se você curtiu a fúria do Pacheco e do Haddad e também se inscrever no canal. O Rodrigo Pacheco, eu já quero começar com ele porque ele atacou o Nicolas Ferreira na cara dura. Ele não citou nominalmente, mas quando ele começa a falar de deputado que não trabalha, deputado que só quer engajamento em rede social, deputado que só tá enganando a população, ele tava falando do Nicolas Ferreira. Eu vou mostrar pra vocês o Rodrigo Pacheco. Olha só. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono. Então, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar as suas dificuldades. Portanto, há uma frase meio clichê, presidente Gleisi Hoffmann, mas que ela calha muito nesse momento. Nada resiste ao trabalho. E aqueles que trabalham vencerão aqueles que não trabalham e enganam a população brasileira. Caio, quem Ele estava falando do, óbvio, do Nicolas Ferreira, né? É claro que o Pacheco e o Nicolas, eles são adversários em Minas Gerais. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, é senador por Minas. E o Nicolas é um deputado mineiro. E esse embate vai acabar acontecendo de um modo direto ou indireto em 2026. Porque o candidato de Lula para o governo de Minas Gerais é o Rodrigo Pacheco. Então ele precisa desgastar o Nicolas Ferreira, porque eles já tiveram um embate com vitória do Rodrigo Pacheco na campanha municipal em 2024. O Nicolas Ferreira estava apoiando o Bruno Engler, foi derrotado, como o Nicolas Ferreira foi derrotado em todas as capitais que ele tentou interferir na campanha, ou que ele teve candidato, e o Fuad Noman, que é o atual prefeito, que era, no caso, o atual prefeito, e depois venceu, o Bruno Engler, ele é do PSD, o partido Rodrigo Pacheco, e eles derrotaram o candidato bolsonarista. Fuad Noman, que está em estado delicado no hospital. Então, o Pacheco, ele quer desgastar o Nicolas Ferreira para justamente pensando nesse jogo lá para 2026. Igual o Romeu Zema, que deu chiliquinhos com o Lula por conta da renegociação da dívida de Minas Gerais. O Romeu Zema também tem seus interesses em Minas. O Lula tem o Rodrigo Pacheco em alta conta para ser o governador de Minas Gerais em 2026. E o Zema criticou a decisão do governo de vetar alguns trechos da renegociação dos estados, da dívida dos estados. Porque o Zema e outros governadores bolsonaristas queriam usar um novo fundo, que é o FNDR. Um fundo para desenvolver algumas regiões que são menos desenvolvidas. Eles queriam usar esse fundo para bater a dívida dos estados. O Lula falou, não vai, pô. Porque você está desvirtuando a função do fundo. Então nós não vamos permitir que isso aconteça. E aí o Zema deu chilique, falou que o governo gasta muito, que o governo não tem transparência, aquelas bolsonarices dele. Ele que aumentou o próprio salário em quase 300%, ele que aumentou escandalosamente a dívida de Minas Gerais, quer falar do governo, quer falar de corte de gasto. Quem que é ele para falar de corte de gasto? Quem que é ele para fazer demagogia? Que aumentou o próprio salário? Tem que ficar em silêncio. Horroroso como governador. E sabe que não vai fazer o sucessor,
Ser senador é provável que ele seja, mas o sucessor não vai fazer, ele que é um postulante ao Palácio do Planalto, ele quer sair como candidato, mas dificilmente vai sair. E o Haddad, que também havia atacado o Romeu Zema, atacou o Bolsonaro também na CNN Brasil. O Haddad parece que ele tá de saco cheio de toda essa situação, tá de saco cheio das mentiras que estão sendo propagadas a respeito do governo, a respeito do Pix. Então o Haddad apareceu aqui na CNN e fez o seguinte comentário. Aqui o Haddad, deixa eu virar o celular para que você possa ver o Haddad em toda a sua primazia, porque o Haddad eu acho ele muito bonito, e ele é bonitão, né? Ele tem esse jeitão, eu gosto, ele me lembra muito o Antônio Bandeiras. Aqui o tal Haddad. Algumas pessoas falaram para mim, Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira que nem vírus. Peraí, aqui tem que tomar cuidado, porque vai falar de coisas que... Peraí. Que você não conhece. Aqui, porque se falar essas palavras aqui pode dar problema, né? Por culpa do Bolsonaro e de toda a desinformação na época da crise sanitária, algumas palavras elas precisam ter um certo cuidado. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso. E ele tá certo. Porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. Verdade. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. Verdade. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Gostaram da fala do Haddad? Aí o Bolsonaro veio, falou que ia processar o Haddad, ia processar todo mundo, né? Ele que foi já processado e possivelmente será preso. Mas o que o Haddad falou é verdade. Houve uma ação coordenada pelo PL, pelo Duda Lima, inclusive com a escolha do Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas Ferreira é um deputado próximo ao Bolsonaro. E o PL quer reforçar o Bolsonaro como sendo a única liderança de direita viável, mesmo inelegível. Tanto que ele falou, eu apoio o Gustavo Lima no PL, contanto que eu seja o candidato. O Gustavo Lima, que a candidatura dele não decolou. Mas o Bolsonaro, ele precisa se reforçar como sendo a liderança da direita no Brasil. Porque ele está extremamente enfraquecido. Então, claro, houve uma motivação partidária por trás daquela onda de desinformação. O governo foi pego desprevenido. E acabou acertando em ter recuado. Por quê? O Renan Filho, ministro dos Transportes, acreditava que o governo precisava enfrentar essa onda de desinformação. Eu concordo com ele. Só que o tempo que levaria para enfrentar a desinformação sobre o Pix seria muito grande. E a economia brasileira começou a ter problemas, porque caíram as transações via Pix. E isso causa problemas para o mercadinho local, para o comércio, para a economia como um todo. Então o governo, ao invés de apostar num caminho pouco mais demorado, optou por revogar a história do Pix para evitar problemas com a economia. Isso tudo, muitos querem falar que é culpa do Lula. Não, é culpa de Paulo Pimenta, que não fez um processo de comunicação estruturado, ele que era ministro da SECOM, para esse tipo de divulgação. E não tinha planos contingenciais para ondas de desinformação como essa. Pimenta não fez nada. Ficou 2 anos como ministro, recebendo salário e não fazendo nada, fazendo post em rede social. Isso qualquer um faz. Mas o governo precisa ficar atento, porque 2026 está aí, é ano que vem, e se uma outra onda como essa de desinformação chegar no momento crucial, há uma chance sim de Lula ser derrotado.